Olá, 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 meu querido estudante do EJA. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aqui para a terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre. Estamos na nossa aula de número 4 e vamos continuar falando sobre notação científica. Vamos lembrar rapidinho sobre o que estávamos falando na aula passada? Na nossa aula passada, a gente estava conversando sobre a nossa ideia de como fazer essa representação de um número muito grande em forma de notação científica. Para isso, buscamos sempre representar este número como sendo um produto entre um número e uma potência de base 10. O número que buscamos é sempre o número que está entre 1 e 10, e a potência de base 10 terá um expoente relacionado à quantidade de casas que precisávamos mover para representar este número, certo? Essa representação de um número grande a gente fazia movendo a nossa vírgula para a esquerda. Então, toda vez que íamos representar esse número, que é grande, fazíamos essa movimentação da vírgula para a esquerda. Essa quantidade de casas está atrelada ao expoente da base 10, da potência de base 10, e o número que representávamos do produto está diretamente ligado ao número original, certo? Hoje, nossa aula será focada em representar números pequenos na potência de base 10, e vocês vão perceber que há uma mudança bem sutil aí na hora de fazermos essa representação. Bora lá? Então, assim como na nossa aula anterior, precisamos representar este número como potência de base 10. E eu já indago vocês, se nas aulas anteriores precisávamos mover nossa vírgula para a esquerda, tirar ela de sua posição do zero à esquerda e jogar ela mais à esquerda do número para buscar quem é o valor que vamos multiplicar, olhando para a representação de um número pequeno, 0,002, o nosso movimento vai mudar. E vai mudar de que forma? Como que vocês acham que pode ser feito esse movimento? Agora, iremos mover a nossa vírgula para a direita. Opa, esqueci de ativar minha caneta, perdão, pessoal. Nós iremos mover a nossa vírgula para a direita. Deixa eu mudar a cor aqui. Ao mover a nossa vírgula para a direita, estaremos buscando representar este número com a potência de base 10. E assim como fazíamos anteriormente, a quantidade de casas decimais que movimentamos será exatamente o expoente da nossa potência de base 10. Então, aqui, queremos representar o 0,02. Iremos buscar, então, mover essa vírgula para uma outra posição do número para colocar essa representação no produto entre a potência de base 10 e a quantidade de casas que movimentamos será exatamente o expoente da nossa representação. Aqui temos o 0,002. Ao mover a vírgula, estaremos buscando novamente um número que esteja entre 1 e 10. Para ficar certo aqui para a gente, o número que vamos buscar deve ser o número 2. Então, precisamos mover a nossa vírgula até que a representação do número seja 2. Vai ser 2 vezes o 10 elevado a um expoente. Esse expoente vai ser exatamente a quantidade de casas que movemos para chegar na representação do 2. Então, vamos deslocar a nossa vírgula para cá. Nossa vírgula vai passar a ser aqui. Com isso, teremos a representação do 2,0 vezes o 10 elevado a quanto? Qual vai ser nosso expoente? Quantas casas precisamos locomover essa vírgula para chegar no 2,0? Bem, vamos andar 1, 2, 3 casas. Andei 3 casas, mas eu andei 3 casas para a direita, então eu preciso colocar o meu expoente negativo. E aqui está a principal diferença entre a representação de um número muito grande para um número muito pequeno. Toda vez que estamos falando de um número pequeno, nossa representação exige que o nosso expoente seja negativo. Na representação de número grande, nosso expoente é positivo. Se andamos com a nossa vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Se andamos com a nossa vírgula para a direita, como é no caso, o nosso expoente será negativo. Então, ao falarmos da representação de um número pequeno, estamos falando aqui
de uma representação de potência de base 10, cujo expoente é negativo. Então, o 0,002 se torna o 2 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, 0,012, 0,012. Aqui, da mesma forma que a anterior, estamos buscando representar este número como uma potência de base 10. Para isso, vamos buscar movimentar a nossa vírgula até chegarmos a um número que esteja entre 1 e 10, para multiplicar ele por uma potência de base 10, cujo expoente é a quantidade de casas decimais que a gente andou com essa vírgula, né? Olhando para o nosso número, quem vai ser o número que vamos buscar nessa representação? Vai ser o 0,12? Vai ser o 1,2? Ou vai ser o 12? Aqui para a gente, vai ser o 1,2. Por quê? Porque ele é maior que 1 e menor que 10. Se eu pegar o 0,12, eu estou pegando um número menor que 10, menor que 1. Se eu estou pegando o 12, eu estou pegando um número maior que 10, e não serve para a gente. Então, na nossa representação, estamos buscando o 1,2 vezes 10 elevado a um expoente. Quem será o nosso expoente? Vai ser o expoente necessário para jogarmos a nossa vírgula aqui, ó, entre o 1 e o 2. A gente vai andar com a nossa vírgula 1, 2 casas. Então, a representação do nosso número 0,012 será 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Essa será a representação do número colocado aqui para a gente. Certo? Beleza? Vamos seguir então para mais um exemplo? Olha só. 0,0012. Aqui, então, na mesma ideia do anterior, a gente está buscando fazer essa representação utilizando a potência de base 10. E de cara, eu já posso confiar que vocês já perceberam a necessidade, como a gente faz isso, de representar esse número com um número entre 1 e 10. Então, eu já afirmo para vocês que o nosso número do produto será novamente 1,2. Vocês compreendem esse movimento? Compreendem por que eu estou fazendo isso? Olha só, estou pegando a minha vírgula e jogando ela aqui, ó, para entre o 1 e o 2. Agora eu preciso me questionar quantas casas eu precisei me locomover para fazer isso. Me locomovi casas para a direita. Então eu sei que o meu expoente será negativo. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3. Está aqui, então, a representação do número para a gente. O nosso número 0,0012 pode ser representado como sendo o 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito? Estão entendendo, pessoal, como a gente faz essa diferenciação da representação de um número muito grande para um número muito pequeno? A única coisa que temos que estar atentos é ao expoente. Se o expoente é um expoente negativo, eu estou falando de um número pequeno. Se o meu expoente é um expoente positivo, eu estou falando de um número grande. E aí, o quão grande e o quão pequeno depende do expoente, né? Se tivermos um número com muitas casas decimais, um número pequeno com muitas casas decimais, o nosso expoente será um expoente grande, né? Será um expoente com valor alto, porém negativo. Se estamos falando de um número grande, eu estou falando aí, então, de um número cujo expoente tem um valor alto e é positivo, beleza? Essa é a diferenciação que a gente tem que fazer. Sempre que vermos um número na notação científica com uma potência de base 10 com expoente negativo, estamos falando de um número pequeno. Toda vez que vermos um número com a representação na notação científica com expoente positivo, estamos falando de número grande. Vamos fazer mais alguns exemplos? Olha só. Reescreva o número a seguir na potência de base 10. Eu estou falando aqui do 0,058. Então, vamos lá, mesma ideia. Eu preciso buscar um número que esteja entre 1 e 10. Olhando para o nosso número aqui, quem será esse valor que vamos colocar no produto? Será o 5,8, né? 5,8 é
o valor ideal para essa representação, pelos motivos que vocês já estão cientes. Eu preciso que o número seja um número entre 1 e 10. Agora, eu sei que terei uma potência de base 10 e eu preciso determinar o meu expoente. Minha vírgula, eu vou mover ela para entre o 5 e o 8. Então, eu vou mover duas casas. Duas casas movidas para a esquerda, meu expoente vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. Sempre que eu fizer essa movimentação do número com a minha vírgula para a direita, eu estou fazendo ela ser uma representação de um número pequeno. Então, eu vou ter o meu expoente como sendo um número negativo. Vamos para mais um exemplo? Olha só, eu tenho aqui o 0,17. Bem fácil, né? Por quê? Porque aqui isso vai ser bem direto para a gente. O nosso número vai andar apenas uma casa decimal, então eu vou ter o 1,7 vezes 10 elevado a 1, menos 1. Por quê? Porque eu só andei uma casa decimal. Pessoal, para o processo de identificação da notação científica, isso aqui é o que a gente vai sempre estar fazendo. Nas nossas próximas aulas, eu quero trazer para vocês o movimento inverso. Nas próximas aulas, vamos começar a olhar para as representações em notação científica e tentar buscar quem é a representação usual desses números. Vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês, porque vamos fazer o processo inverso, né? Estaremos partindo da representação da notação científica e buscando a representação original, quem que é esse número na representação usual. E para isso, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com alguns exercícios, tá ok? Então, hoje, nossa aula foi focada na representação de números pequenos, como o 0,02 sendo 2 vezes 10 elevado a menos 3, o 0,012 sendo 1,2 vezes 10 a menos 2, o 0,0012 sendo 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. A gente teve a representação também do 0,058, que foi o 5,8 vezes 10 a menos 2, e a gente teve a representação do 0,17, sendo 1,7 vezes 10 elevado a menos 1. Atentem-se sempre. Se o meu expoente é um número negativo, estou falando de um número pequeno. Se o meu expoente é um número positivo, estou falando de um número grande. Ok? Por hoje é isso. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até lá.